Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio, do programa Além do Jogo, e hoje estamos com o nosso convidado Zé Santos, que ele é educador físico e empresário, e a gente vai conversar um pouquinho sobre suas vivências no esporte, a sua história. Minha vivência no esporte, eu sempre estive envolvido assim com o esporte, Primeiro acesso foi sempre com futebol, que é o esporte número 1 do Brasil ainda, Uhum. E eu sempre tive um contato com a bola desde cedo. Desde os 7 anos, eu morava na comunidade do Rodeio do Orval, ainda moro, E eu comecei a bater a bola aí com meus 6, 7 anos. Comecei a jogar no time de lá com 10 anos. Então, imagina, hoje eu tenho 1,59, então imagina com 10 anos. Então, eu comecei muito precoce, assim, E eu fui chegando. Cheguei a treinar no Juvenil de Chapecoense até os 15 anos, Uhum. Então, foi assim que eu comecei a minha vivência no esporte. Que legal. Foi através do futebol que eu comecei a dar meus primeiros passos, Que legal. E na época do futebol, você jogava em qual posição? Como é que você se enquadrava taticamente? Eu jogava de meia esquerda. Eu era aquele jogador que flutuava pelo campo, Eu era o jogador que ficava mais livre. Eu era o jogador de armação, Eu era o responsável de conduzir a bola até os atacantes, Então eu não tinha uma obrigação. Hoje mudou bastante o futebol, Mas nessa época, aquele jogador que tinha mais habilidade, mais talento, digamos assim, era o jogador que tinha uma liberdade maior em campo para poder conduzir a bola, criar e tudo mais, Hoje já é mais diferente, Assim, talvez hoje a posição que eu fazia lá atrás, hoje já não é mais a mesma coisa, Mas eu fazia essa posição, eu era mais meia esquerda, mas eu era o cara que tinha que conduzir a bola até os atacantes, Ou camisa 10, Sim. E fisicamente, quais que eram as demandas que a tua posição pedia? Então, eu como sempre fui muito pequeno, eu entendia que como eu era muito pequeno e como eu não tinha acesso a ir para uma academia, por exemplo, Então eu sempre me preocupei em não ter o contato com os outros jogadores. Eu sempre me preocupei de escapar ileso de contatos, de faltas e tudo mais. Uhum. Então minha preocupação era sempre ser rápido, Sempre escapar do contato físico com os adversários, E aí, a partir desse momento, você começou a buscar novas experiências, situações para conseguir trazer uma performance melhor para o teu jogo. E como é que foi essa situação de você fazer essa transição, você trazer novos elementos? Então, eu comecei a pensar mais nessa questão da preparação física, porque eu joguei até os 15 anos, eu joguei nas categorias de base de Chapecoense, Uhum. E aí, como naquela época era muito difícil de manter toda a estrutura do clube, eles acabaram com o juvenil naquela época. Eram 3 categorias, Era juvenil, juniores e profissional, Uhum. Como eles acabaram, aí eu comecei a ir continuei jogando, onde eu jogo até hoje, e aí o time lá entrou no campeonato municipal de amador, E eu dei um estalo, Não, mas espera aí, eu preciso estar melhor condicionado. Uhum. E aí foi aonde eu comecei a fazer minhas primeiras corridas. Onde eu comecei com 5 voltas em redor do campo, depois eu comecei a ir para a estrada, era estrada de chão, naquela época eu não fazia ideia que a estrada de chão te daria muito mais força. Hoje, com o estudo formado e tal, tudo mais, hoje eu consigo entender tudo o que eu fazia, Eu fazia sem saber, mas eu fazia de uma forma que eu estava agregando demais, Então era a única chance que eu tinha, era o quê? Era correr para poder ficar mais rápido, como eu não tinha acesso à academia, não tinha acesso à musculação, então foi a forma que eu encontrei de me preparar para o campeonato de futebol amador, Ah, que legal. E aí, como é que foi esse momento, Você percebeu, começou a correr, enfim, e aí você começou a trazer mais pro lado da corrida, as tuas vivências de esporte, Como é que foi essa tua transição? Eu posso dizer que eu me encontrei com a corrida através tinha um ex-colega, Daniel,
A gente trabalhava junto na mesma empresa, né? E ele tinha acabado de sair do quartel. E o sargento, o tenente lá, pediu para ele procurar um clube de atletismo e continuar com o dardo, né? Porque ele era do dardo, né? E aí ele me convidou para nós irmos aqui no Verdão. Eu, na época, não sabia nem aonde era o Verdão para começar, né? E chegando lá, ele marcou o teste com a treinadora, né? Que era a treinadora Materli. E aí ela olhou para mim e me pediu, tá, você não faz nada. Aí eu brinquei, eu só corro atrás da bola, né? Eu digo, de vez em quando eu faço umas corridas aí e tal. Até agora eu tô correndo aí atrás, tô fazendo aí uns 2 km por dia. E ia 2 vezes na semana, era 2 km 2 vezes na semana aí, mas me preparando. Daí ela olhou para mim assim, ela falou, olha, você tem bem um perfil de fundista, de corredor de fundo, né? Que é o corredor de 5, 10 km, 21, né? E daí ela me falou assim, tu não quer fazer um teste aí? Pra mim ver? E aí ela me deu o relógio dela mesmo, em resumo, eu fiz 3.805 metros em 12 minutos, né? Que era, assim, fantástico. Claro que nunca tinha corrido fazer 3.805 metros. É perfeito, né? Sim. O perfeito seria 4.000, né? Que daria 3 minutos por quilômetro, que dá uma média de quase 20 quilômetros por hora. Opa, meu Deus. Então, assim, eu fiquei muito próximo disso, né? Sem acompanhamento nenhum. Mas como ainda o primeiro esporte ainda era o futebol, né? Eu continuei com o futebol. E aí, em paralelo, fui fazendo umas corridas, assim. E eu lembro que na minha quarta corrida, eu corri 3 corridas aqui em Chapecó. Eu não lembro bem certo como é que era o nome do circuito que tinha. Eu não consigo lembrar. Eu lembro que foi 3 etapas, foi todas aqui em Chapecó. E eu ganhei uma que foi inclusive dentro da IFAP que aconteceu. Era uma prova que largava da Concha, dava uma volta dentro da IFAP, aí até a universidade, até onde Chapecó, e retornava. E foi a minha primeira prova. E eu ganhei essa prova. E aí depois eu fiz mais 2 provas, fui terceiro. E aí só que daí nessa época eu treinei 3 meses, assim, eu corri 3 meses sem orientação. Depois disso eu comecei a ter orientação desde cedo, assim, na corrida. Mas como eu falei, continuava paralelo, né? Futebol e corrida, futebol e corrida. Aí quando teve o professor Ademar me convidou, Zé, vamos ter uma prova em Dionísio de Cerqueira, vamos lá, vamos correr lá, eu te levo e tal e tudo. Digo, beleza, bora lá então. Isso foi foi metade de 2007, setembro, mais ou menos aí por aí. Aí eu fui lá e eu ganhei a prova. Eu ganhei a prova e ganhei R$ 300 na época. E eu de salário, como trabalhava de promotor de eventos, eu ganhava 400. Disse, nossa, é isso aqui, tá perfeito. Aqui 5 quilômetros, 16, 17 minutos eu ganhei R$ 300. É isso aqui, tá ótimo, é isso aqui. E daí, desde lá, daí eu comecei a dar uma atenção maior para a corrida, né? Eu comecei realmente a treinar mais focado. Aí eu fui conhecendo pessoas, aí eu conheci o Osmar nesse período. Aí ele me convidou para começar a treinar com ele já era bem mais experiente que eu, né? E daí foi indo, e as coisas foram acontecendo, né? E aí eu fui cada vez evoluindo mais, fui fazendo provas, fui começando a sair para fora, e assim foi indo, né? E aí em 2000 foi ali, foi, foi ali final, ali mais ou menos 2007, meados de 2007 ali, eu conheci o Regis, que é da Training Park, né, da Academia Training Park, e ele me convidou para fazer para participar de um projeto que a Aurora, na época, estava desenvolvendo, que eles já tinham um funcionário que era atleta, e ele era CLT, mas ele era atleta, né, ele não trabalhava mais na fábrica, né. E aí me convidaram também para fazer isso. Aí eu lembro que na época eu saí do trabalho que eu estava, né? Eu saí do trabalho de promotor que eu estava para entrar nesse projeto, né? Então a ideia era entrar trabalhando, né? Trabalhar ali seus 3 meses e depois ficar somente treinando, né? Como se fosse um atleta profissional mesmo, né? E aí eu entrei, fiquei ali, deu os 3 meses, deu os 4 meses, eu entrei no departamento de logística da Aurora, né? E aí eu continuei vestindo a camisa da Aurora, indo para as provas, continuei trabalhando, e eu estava dando resultado nos 2 lugares, né? Eu estava dando resultado lá na logística, porque eu não fazia corpo mole, né? Eu estava trabalhando, era meu trabalho, né? E para ele estava muito bom dessa forma, né? Imagina,
tu tá indo representar a empresa e você tá ainda dando resultado ali, tá ótimo, né? Aí foi indo que, poxa, não, isso aqui não vai acontecer, né? Foi 1 ano e 9 meses trabalhando dessa forma, né? Competindo pela empresa e continuando a trabalhar e tudo mais, né? E aí foi até que eu cheguei e aí disse, olha, não é isso que eu tô procurando, porque como eu trabalhava de promotor de vendas, e o promotor de vendas, ele tem uma liberdade muito grande com horários. Você meio que faz o teu horário. Hoje já mudou bastante. Hoje tem aplicativos que você tem que dar entrada no mercado e tal. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época você ia para o mercado, você fazia a reposição da marca que você estava trabalhando, você abastecia, terminava. Você tinha 4 mercados para atender. Se você terminasse meio-dia, terminasse 8 horas da noite, aí era por tua conta, era você que organizava, né? E para mim era ótimo isso, porque aí eu conseguia 5 horas, 4 horas da tarde, muitas vezes, eu conseguia ir treinar porque eu já tinha terminado o trabalho, né? E lá na Aurora não tinha nada disso porque eu batia cartão, né? Então, e não era o que eu estava procurando. Aí eu peguei, saí, sou eternamente grato por tudo que a Aurora me proporcionou, pela questão de eu poder ir para o Rio de Janeiro através da Aurora, poder ir para correr a Pampulha através da Aurora, fiz São Silvestre através da Aurora, né? Sou eternamente grato, mas não foi o que nós tínhamos combinados, né? Então foi isso. E pelo aprendizado também. Assim, eu falo que hoje eu sei lidar muito bem com a pressão por ter trabalhado 1 ano e 9 meses no departamento de logística, né? Que era uma pressão lascada, né? Sim. E essas primeiras competições que tu fez para fora foi vinculada à Aurora? Conta um pouquinho mais sobre essas Algumas experiências. empresas, eu fiz, foram 15 provas. Uhum. Foram 15 provas que eu corri representando a Aurora nesse período de 1 ano e 9 meses. É bastante coisa. Bastante. As maiores que eu fiz foi a meia maratona do Rio, foi a minha primeira meia maratona, inclusive, né? Eu fiz a meia maratona do Rio, eu competi bastante em Porto Alegre também na época, porque o professor Regis, ele é do Rio Grande, né? Então, na época, as provas da Corpa, que é a organização de lá, né? Eles tinham as provas muito bem organizadas, eles estavam bem à frente, né? Então, eu competi bastante em Porto Alegre, Curitiba também competi, né? Pela Aurora, a Belo Horizonte. Então, todas essas regiões eu fui graças à Aurora, né? Uhum. E essa da meia maratona no Rio, como é que foi a experiência de você fazer a viagem, a organização referente à hospedagem, alimentação, todos esses cuidados que um atleta tem que ter na competição? Assim, foi muito gratificante, né? Eu sempre acompanhei, eu assistia a corrida, eu assistia a Maratona de São Paulo, que passava na televisão, São Silvestre, Pampulha, então eu conhecia todas essas provas, mesmo não participando desse mundo, eu sempre parava na frente da televisão para ver essa modalidade, né? E então eu conhecia, eu sabia, quando o professor Regis me convidou, disse, ó, vamos fazer a meia do Rio? Eu aceitei de imediato, disse, nossa, é um sonho fazer uma prova dessa, né? Imagina você estrear no teu primeiro 21 km e estrear que é considerada a maior meia maratona, né? Meia internacional. Imagina, hoje ela tá, eu acho que ela deve estar, eu não lembro bem certo agora, mas eu participei da 7ª, 8ª edição, hoje deve estar ali nas suas 23, 24 edições, né? Então, assim, participei de uma prova quando eu corri, eu peguei uma prova com 9.000 atletas. Assim, era incrível, né? E eu consegui fazer uma boa prova, assim, mesmo largando lá de trás, porque tem o pelotão de elite e tal, né? Mesmo largando lá do povão, né? Do geral, que a gente fala, né? E eu consegui fazer uma boa prova. Eu fui 132 no geral, largando de lá de trás, né? Eu estreiei numa meia maratona com 1h17. Pra você ter uma ideia, hoje for pegar a meia maratona aqui do Unimed, o campeão aí ganha aí com 1h15, 1h16, 17. Quando não se tem dinheiro, quando se tem dinheiro que paga uma grana boa, aí sim, é 1h11, 1h10, mas na grande maioria hoje na nossa região aí, corre-se na casa de 1h15, 16, 17, né? Então eu estreiei com 1h17. Tanto é que a minha melhor marca na meia maratona é 1h09, né? Então de 1h17 para 1h09 é um abismo, né? Sim. Então foi bem gratificante, assim, esse momento. E a logística, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi assim, eu fui de avião até
foi de avião até São Paulo, daí de São Paulo para o Rio, daí a gente foi de ônibus, mas foi a primeira vez que eu viajei pude viajar de avião, né? Então são coisas assim são gratificantes, né? Aí chegando lá, eu não vou lembrar o nome, mas tinha um vendedor, porque a Aurora ela tem uma unidade lá, né? Ela tem um CD, né? Ela tem uma distribuição lá. E esse senhor, ele já corria, ele era um cara muito experiente e ele era vendedor da Aurora. Então ele foi nos buscar na rodoviária, ele cuidou de nós lá, digamos assim, eu e o Jairo, que era o outro atleta da Aurora, né? Então ele que nos cuidou lá. Então foi assim, foi uma experiência bem, bem bacana, assim. Pensa, morando aqui no interior de Chapecó, dando os primeiros passos e você podendo já estar no Rio de Janeiro, né? Então, assim, foi bem gratificante isso. Isso é muito legal porque é algo que o esporte proporciona, essas Algo que o experiências, né? esporte proporciona. Se não fosse pelo esporte, como eu falei, eu não conhecia Neo Verdão, né? Então, se não fosse pelo esporte, jamais teria saído da onde eu ainda estou hoje. Sim, com certeza. Que eu acredito, assim, são várias, assim, de cabeça, assim, é difícil de lembrar, né? Mas tem uma que a gente conta sempre nas rodas de conversa de corrida, né? É uma prova que a gente fez em Maringá, revezamento, que nós tivemos que ou ganhar ou ser segundo lugar para poder voltar, porque não tinha sido pago o valor do ônibus, né? E o motorista do ônibus estava ameaçando deixar nós lá em Maringá, né? Essa foi uma das mais engraçadas, assim, colocou uma pressão em nós para ou a gente chegar, ou ganhava, ou chegava em segundo, ou sei lá como é que ia voltar para casa, né? E assim, nessa época, nossa, a gente tinha dificuldade, assim, nós tinha dificuldade para fazer inscrição de prova, então tu imagina pagar um ônibus, né? Então acho que essa foi uma das corridas assim mais engraçadas que hoje a gente ri, né? A gente dá bastante risada hoje, mas lá foi tenso, lá não foi com esse sorriso assim que a gente encarou. E em relação à parte de percursos, tu lembra de uma prova que foi muito desafiadora para você? Foram, assim, é que são tantas provas, são quase 20 anos, né? Sim. É que são tantas provas, assim, que eu posso dizer que todas elas foram desafiadoras, todas elas têm o seu charme, assim, né? Mas se eu tivesse que escolher uma prova, assim, que mais marcou, assim, para mim, foi a minha primeira meia maratona que eu venci, não a que eu corri, a que eu venci, que foi em Florianópolis. Uhum. Para mim, essa foi assim, a prova que mais me deixou, assim, feliz. E a segunda meia maratona que mais me ensinou foi a de Punta del Este, no mesmo ano, que eu corri as duas, né? Eu corri em junho em Florianópolis e em setembro eu corri Punta del Este, no mesmo ano, 2011, isso foi. Eu ganhei em junho e foi aquela coisa assim, não preciso mais treinar, né? Pô, ganhei. E não foi isso que aconteceu, né? E eu fui com essa cabeça para Punta del Este e cheguei lá e levei uma chicotada, né? Por chegar com essa cabeça, agora eu posso dar um migué no treino, né? E eu cheguei lá e assim, ó, te falo que foi a prova que mais me ensinou. Foi a lição do esporte que mais me ensinou. Eu voltei de lá dizendo, eu nunca mais vou deixar de treinar. Eu vou vencer uma prova e eu vou chegar no dia seguinte, eu vou continuar treinando, né? Então foi a prova que mais me ensinou, assim, você ser resiliente e ser constante em tudo que você faz, né? Tanto é que de lá para cá, assim, Florianópolis foi onde eu consegui, assim, meus maiores resultados. Foram 47 provas, foram 44 vitórias, Uhum. e dos 5 ao 21, né? Mas a prova que, assim, te colocou lá e disse, ó, baixa a tua bola, foi Punta del Este. Para mim foi a prova que mais me marcou. Eu fui terceiro, mas terceiro com sabor amargo, assim, eu sabia que Que podia, né? se eu tivesse me dedicado, eu poderia ter sido campeão aqui. Nossa, eu lembro até uma conversa em particular eu tive com o treinador Seno, ele é do basquete aqui de Sim. Chapecó, né? Ele fez já a transição, aposentou. E ele também é um treinador muito renomado, com diversos títulos, e ele comentou comigo nesse momento que ele estava saindo, né? Na prefeitura estava entrando. E aí ele comentou comigo, olha, eu ganhei muito já, mas quando eu vou deitar e eu coloco minha cabeça no travesseiro, as que eu perdi.
né? E é as que trazem Mas ensinamento, né? É as que trazem ensinamento, é isso aí mesmo, exato. Sim. E faz com que a gente aperfeiçoe e continue trabalhando mais intensamente, Sim. né? A derrota, querendo ou não, ela faz parte do processo de evolução. Claro, total. Tanto é que hoje eu trabalho com o pessoal, os mais jovens, né? Eu tenho bastante atletas jovens, eu trabalho muito isso. Trabalho muito isso, olha, você não vai vencer todas. E quando você perder, você também vai aprender. Talvez você vá aprender mais com a derrota do que com a vitória. Então eu trabalho muito essa questão, porque eu tive isso lá, né? Eu aprendi com isso, né? Para mim foi assim, a lição. Eu lembro dessa prova assim, eu tenho ela muito fresca na cabeça. Tipo, como se você me pedir detalhes dela, eu falo todos os detalhes, né? E foi lá em 2011, né? Porque ela realmente ela marcou uma virada de chave. Ela disse: "Não, se você quer isso, tu tem que ser eu nunca deixei de ser amador, né? Eu sempre trabalhei, porque para mim sempre foi muito claro, carreira de atleta é muito curto. Então, qualquer lesão, qualquer coisa, se hoje é difícil de você ter patrocínio, ainda mais na corrida, hoje até tem um boom, está crescendo muito, né? Mas tu imagina lá atrás, né? Então eu nunca assim me iludi que eu viveria do esporte, eu viveria da corrida. Eu ganhei, claro, eu comprei moto nova, eu comprei caro com dinheiro de premiação, mas eu nunca deixei de trabalhar. Sempre foi foi um hobby levado a sério, mas eu nunca deixei de trabalhar, né? Uhum. E dentro das provas, das corridas, né? Tu comentou dos 5, 21 km, quais são as principais que tem hoje, né? E até eu gostaria de abordar a questão da preparação física específica de cada prova. Você fala hoje das principais provas, isso você diz? Isso, de quilometragem. De quilometragem. Hoje, assim, as provas de pista, né? Acontece como a gente vai ver nos Jogos Abertos agora, né? As provas de pista, que começa de velocidade de 100 metros e vai até 10 quilômetros, né? Então, essas são as provas de pista. E rua hoje tem tudo, né? Tem 5, tem 10, tem 21, tem 42, né? Se eu for te elencar, assim, o que eu acho de principais provas, por exemplo, ainda hoje a Maratona do Rio é uma prova que ela é considerada uma das maiores hoje, né? A São Silvestre, que a gente brinca que quem não correu uma São Silvestre não é atleta ainda, né? Que tem que viver aquela experiência, aquele momento, né? Eu fiz 7 já, eu fiz 6 consecutivas, né? E São Silvestre hoje, a Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre também são provas bem conceituadas, Maratona de Florianópolis, porque nelas tem todas as distâncias também. Florianópolis não tem o 10, né? Florianópolis tem o 5, o 21 e o 42, mas Porto Alegre tem o 5, o 10, o 21 e o 42. Então todas essas distâncias acontecem dentro do evento maratona, né? E são as provas mais conceituadas, assim, do Brasil, né? São provas que muitos atletas vão lá para correr, para fazer índice, para poder fazer uma major lá fora, né? A gente tem as 6 majors, né? Que é Berlim, Boston, Chicago, Nova York, Londres. Essas provas, todas elas você precisa de índice. Então você entra dentro da tua faixa etária, dentro da tua categoria. Por exemplo, a minha categoria hoje é 40-44. Então, a 40-44, você tem que ter um tempo de, 2 horas e 45 para você poder participar, você fazer a pré-inscrição, para você tentar a vaga, para você poder correr uma prova dessas, né? Então, essas provas são as provas assim que o pessoal mais busca para poder fazer esses índices, né? Inclusive, eu tenho três alunos que já têm índices para fazer Boston, teve 2 agora que fizeram a pré-inscrição para Berlim, mas tem que fazer esses índices, né? Então são as provas de ruas, são as provas mais conceituadas hoje no Brasil, né? E aí tem montanha, né? Porque hoje eu tô mais nesse viés, eu tô na transição também de asfalto e montanha, né? Eu ainda faço algumas provas, né? Mas hoje eu me dedico mais à montanha, né? Então hoje a gente tem provas de montanha, trail tá crescendo muito no Brasil, né? Hoje eu me dedico bastante. Inclusive, eu sou coordenador técnico da seleção brasileira de skyrunning, da seleção juvenil, né? Legal. Já fui com eles para 2 mundial, né? A gente foi o ano passado para Montenegro e esse ano nós fomos para a Itália. Eu coordeno a seleção de 15 a 23 anos, né? E no Brasil hoje, do trail, dá para se dizer que La Mission é a prova mais bem organizada, tipo... eu quero uma referência, eu vou para La Mission.
que ela é a prova que, assim, a cidade respira, né? É a cidade de Passa Quatro, em Minas, que a cidade acho que deve ter 4.500 atletas, 4.500 moradores, e na semana da prova são 5 a 6 mil atletas, fora quem vai acompanhar, né? Então, tu imagina o que transforma a cidade. Meu Deus. Então, hoje é isso, né? Hoje eu estou me dedicando mais a provas de trail, né? Provas de montanha. Uhum. E a parte de rotina, né, de uma pessoa que participa dessas competições. A gente sabe que quem é atleta em específico, ele tem uma rotina um pouco mais direcionada, tem uma Certo. abertura um pouquinho maior de tempo nesse sentido, mas nós temos muitos, né, atletas amadores que têm que articular toda uma situação de rotina, de treinamento com parte profissional, né? Então, eu queria, dentro da tua assessoria, do que você tem, que tu conseguisse contextualizar um pouquinho nesse sentido. Como é que um atleta ele se prepara? Parte da alimentação, se tem algo específico, como é que se organiza esse processo? Hoje dentro da assessoria, eu não tenho nenhum. Eu tenho um, talvez, que ele tenha uma liberdade maior. 2, que tenha uma liberdade maior de treinar, assim, que dá para se dizer que levariam quase uma vida de um atleta profissional, né? O restante são todos amadores que têm os seus trabalhos, né? Que têm as suas 8 horas, 10 horas de trabalho, mas tem acontecido dentro da assessoria uma preocupação muito grande desses amadores de estar procurando um nutricionista. Então, hoje tem muitos dentro da assessoria têm um acompanhamento com um nutricionista, muitos é para perder peso, muitos é para performar mesmo, né? Quando eu digo performar, é performar dentro das suas condições, né? Não é uma performance a nível profissional, mas é uma performance que dentro do amador é muito boa, assim, tem resultados excelentes. E eles vão conciliando, né? Vão conciliando família, trabalho, e aí é o quebra-cabeça do treinador, né? Saber como é que o André, sei lá, trabalha 6 horas por dia, e daí de manhã ele tem que levar o filho dele na escola, à tarde ele tem que buscar, à noite ele tem que dar atenção para a família, e ele ainda quer performar, quer correr lá os seus 5 km em 15 minutos. Poxa, vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso, né? Encaixar dentro dessa tua rotina, né? A grande maioria dos atletas que eu tenho, dos alunos que eu tenho, todos trabalham nessa linha, todos dividem os seus treinos com família, com trabalho e tudo mais, né? Então, e consegue organizar um volume diário ou fica com uma frequência semanal reduzida? Hoje dentro da assessoria eu tenho atletas que têm 15 km semanal, como tem atletas que chegam a 110 km semanal, né? Nossa, então volume alto. É muito de cada um e é muito também particular de cada um, sabe? Tem muitos que entram de cabeça mesmo, né? E eles dão um jeito. Se tiver que acordar 4 horas da manhã, eles acordam 4 da manhã. Se tiver que treinar 11 horas da noite, vão treinar. Eu tenho uma aluna são 2 alunos, né? Que são um casal. Cara, de vez em quando eles estão postando lá o treino meia-noite, que terminaram o treino meia-noite, porque trabalham o dia todo, né? E daí chegam em casa, tem toda uma rotina ainda, e ainda depois vão treinar. E eles treinam praticamente todos os dias. Eles só não treinam todos os dias porque eu não deixo. Porque não tem como. É impossível você ter uma carga horária gigante, né? Ele trabalha com a questão de máquinas agrícolas, então, pesado, né? Aí ela é gerente de uma loja lá, mas fazer gestão de pessoas é tão cansativo quanto trabalhar com as máquinas, né? E eu que não deixo eles treinar mais, né? Então, assim, existe uma dedicação. Ele agora foi procurar uma nutricionista porque estava sentindo essa necessidade, né? Então, tá bem legal, tá? Eu cobro também de todos, de janeiro a fevereiro, tem que me entregar um exame com um cardiologista, um atestado médico que está apto à atividade física, senão eu bloqueio a planilha, né? É um cliente e é um aluno. Para mim, não me interessa. Se você buscou orientação, eu corro o risco de perder um cliente, mas eu tenho que me precaver e também tenho que ajudar ele, né? Então, todos eles, tem uns que, claro, já fazem as baterias de exames e dizem, eu tenho marcado para março, abril, ok, beleza. Mas quem não tem isso,
todos têm que entregar atestado médico no início do ano. E na parte do treinamento, qual que é a preocupação física e técnica numa formação de um corredor? Nós temos, assim, a nossa metodologia que a gente aplica hoje, né? Nós somos em mais 2 treinadores, né? É uma estagiária, que é a treinadora Mariana, né? Que ela está no 3º ano de Educação Física, inclusive ela é atleta da Seleção Brasileira de Corrida de Montanha, né? Ela já é tricampeã brasileira e é top 10 no mundo de corrida de montanha. E aí a treinadora Flávia, né? Que é formada e tal. E como é que a gente trabalha? A nossa prioridade sempre, lesões. A gente vai tentar minimizar sempre as lesões. Então a gente vai trabalhar de que forma? A gente vai trabalhar com um volume individual para cada um, de acordo com o que ele consegue entregar. Se o André consegue treinar 2 vezes na semana, a gente vai montar um treino para você treinar 2 vezes na semana. Não é nós que vamos ditar o que você vai fazer e nem quantas vezes você vai correr na semana. Se você consegue correr 2 vezes na semana, a gente vai adaptar o treino dessa forma. Mas a prioridade sempre é a questão das lesões, prevenir lesões e longevidade, né? Eu não trabalho a curto prazo, né? Chega para nós alguns pedindo, eu quero evoluir em 3 meses. Tu tá disposto a correr o risco de evoluir em 3 meses? É o que tu pode levar em 3 anos? Se você estiver disposto, ok, mas é por tua conta e risco. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. E a gente tem tido tá bem legal, porque a gente tem tido um respaldo, um respeito muito grande pela metodologia que a gente aplica, né? E com resultados, né? As pessoas começam a ver os resultados, começam a entender que realmente... E assim, é muito engraçado. Acontece, não tem como. Hoje a gente tem 246 alunos. Acontece de chegar aquele que mente lá pro treinador e tal, e aí vai e faz as loucuras deles, né? O treino da cabeça, a gente fala, tu ouviu as vozes da cabeça e foi fazer o treino, né? Dito e feito. É batata. Logo chega e tá machucado, né? Nós te avisamos que não dava, né? Então a gente sempre trabalha com longevidade, né? Que muitas vezes, na verdade, é uma construção madura uma no desenvolvimento, na habilidade, na questão esportiva, é uma questão de exposição, e é o tempo que traz. Não adianta tu aumentar muito o volume, você puxa a performance, mas você sacrifica muito do outro lado, né? Assim, a performance, o rendimento, ele não é saudável, né? Mas hoje o que eu tenho percebido, assim, o que eu tenho acompanhado, que existe uma preocupação, mesmo sendo de alto rendimento e sendo de performance, existe uma preocupação mais humana hoje. Existe um treinamento mais humanizado hoje, né? Não é como há 20 anos, 15 anos atrás, que é aquela pancadaria e tal, né? Então, existe mais essa preocupação, né? E é a filosofia que a gente aplica. A gente tira do aluno o que ele consegue nos entregar e também, quando precisar descansar, tu vai descansar e acabou, e fim de papo, não quero que tu corra essa semana, por exemplo, né? Então, a gente trabalha bem nessa linha, né? E acho que a gente tá tendo muito resultado. O ano passado, falando a nível de amador, foram 1.135 pódios no ano inteiro, né? Tanto atletas que venceram provas no geral, né, quanto em suas categorias. Então, acho que esse número já mostra que existe um trabalho, existe uma sequência e uma coisa determinada que vai se fazer os próximos passos, né? Até porque, na verdade, batendo nessa tecla da qualidade do treinador, eu acredito muito nisso também. Antigamente, né, não tão tempo atrás, 15, Sim. 20 anos, realmente tu pegava atletas com 20 anos, estavam quebrados já. Exato. Né? E hoje, na verdade, um identificador, né, que a gente consegue organizar nesse sentido de um bom treinador, é o cara que consegue estabelecer um volume adequado de treinamento, trazer performance e menos lesão. Exato. Né? Conseguiu conciliar essas duas peças, ótimo treinador. Não adianta você conseguir extrair muito e quebrar o atleta rápido. Exato. Né? É exatamente isso. Hoje eu tenho a Mariana, que ela é atleta da seleção, né, que eu falei, né? Ela tem 21 anos. Faz 3 anos que ela treina. Então, assim, os resultados que ela já tem é absurdo, assim, é um negócio incrível. Mas pela dedicação, muita dedicação.
E na seleção brasileira, até eu sou contra isso, tem a distância que se corre, em algumas provas chega a 25 e chega até 27, que são provas com ganho de altimetria até 1.600, até 1.700 de ganho de elevação, né? É como tu subir uma serra do Durastro, né? Na montanha. E com ela eu sempre deixei muito claro para ela, dizer, ó, eu não gosto de fazer dessa forma, porém é só dessa forma que a gente vai conseguir estar no campeonato, né? Então meio que queima essa etapa, eu tenho que aplicar um volume nela muito grande no início do ano para ela poder fazer a seletiva, e daí depois da seletiva a gente reduz o volume, mas no meio do ano tem que voltar de novo para um volume gigante, por causa que tem o Mundial ali na frente, né? E eu sempre deixei bem claro, ó, eu não gosto de trabalhar dessa forma, acho que isso aqui é queimar etapas, tanto é que quando a gente finaliza essas etapas, a gente volta para as provas de 5 km, de 10 km, e diz, ó, é aqui que tu vai aprender a correr. E não porque são mais fáceis de correr. 5 é a prova, eu falo que existe na corrida, a maratona se fala que é a rainha das distâncias. E o 5 eu falo que é a mãe, porque a mãe é que te educa e que te ensina, né? O 5 é a mesma coisa, o 5 te ensina a correr todas as distâncias. Porque o 5 é a intensidade, é ajuste fino, é polimento, é como você treinar o arremesso. É a mesma coisa, o 5 ele é igual. Comparando com o basquete, é você lá treinar o arremesso de 3 pontos e tu fazer 100 arremessos é a mesma coisa que o 5 km. Então, a gente volta para o 5 km porque eu estou desenvolvendo ela, está com 21 anos. Eu falo para ela, ó, eu não quero que tu corra tudo agora em 21, eu quero que tu corra tudo lá com 27, 28 anos. É lá que a gente vai ver, porque é o tempo de maturação de um atleta. É 10 anos, aí até a Coreia, precoce aí com 6, 7 anos, mas possivelmente esse precoce não consegue dar muita sequência, porque a parte física ele tá legal, mas mentalmente Sim. ele não tá maduro, É né? tempo de exposição. Exatamente. Tempo de exposição. Não dá para acelerar. Tem que respeitar o tempo. Eu sempre falo, tem que estar na corrida, você tem que estar com lastro, tem que estar com quilometragem nas pernas, senão tu não vai, né? E com ela a gente tem feito um trabalho assim. E uma outra coisa que eu falo para ela também, eu falo para ela bem assim, ó, os treinos são pegados, os treinos são intensos, mas se em algum momento você sentir que não está mais fazendo sentido você entregar isso, você vai me falar, porque daí nós vamos mudar toda a metodologia. Eu prefiro perder o atleta, mas não perder a pessoa. E a gente tem se dado muito bem, né? A gente brinca que é pai e filho, né? Sim. E é um relacionamento quase de pai e filho mesmo, né? Tu comentou sobre essa situação dos 5 quilômetros, apresentar muitos educacionais dentro da corrida. Que elementos que vocês avaliam nessa questão mais técnica da corrida? Então, dentro da assessoria, a gente tem todos os perfis possíveis, né? Tu consegue avaliar tudo, né? A gente trabalha sempre a metodologia assim. Muitos alunos chegam para nós falando, ó, eu não sei correr 5 km, porque ele é muito intenso, né? Ele dá uma intensidade muito alta, né? Eu não sei correr 5 km, por isso que eu corro 10. Aí eu digo, mas me explica como é que é essa matemática. Se tu não sabe correr 5, como é que tu vai correr o dobro, né? Então a gente sempre fala, ó, chegou para nós, a não ser que já seja um atleta já rodado e tal e tudo mais, ok. Mas chegou para nós, a gente sempre começa pela escola, pelo dever de casa, pelo tema, pelo 5 km. Primeiro tu vai aprender a correr 5 km. Quais são os gatilhos para tu aprender a correr 5 km? Um volume, a gente vai ter um volume aí, tem alunos que vai conseguir chegar aí a uns 40 km na semana, tem uns que vão chegar nos 50. Para uns 5 km, para você, digamos, fazer uma performance legal de uns 5 km, você tem que entregar aí seus 40 km, 50 km na semana, né? Então, dentro disso, a gente avalia o aluno, né? A gente faz uma avaliação com ele para entender como é que é a coordenação motora dele, agilidade, reflexo, equilíbrio, né? Daí, a partir disso, a gente define o que a gente vai fazer primeiro. Se a gente vai trabalhar, já pode trabalhar com volume, já pode trabalhar com velocidade, pode trabalhar as duas coisas juntas. Não, temos que dar primeiro um foco aqui na parte da coordenação motora, postura, porque é isso que vai não deixar você lesionar lá na frente, né? Muitas lesões acontecem pela falta de coordenação motora, de tudo isso aí, a postura errada e tal e tudo mais, né? Então, a gente define o método de treino a partir dessa avaliação. O que a gente vai trabalhar primeiro? Muitos chegam com provas definidas. Eu vou fazer tal prova, tal prova, tal prova. Não, tu não vai fazer todas essas provas. É muito pouco tempo para fazer isso, né? Então, existe toda uma preocupação, assim.
Mas, basicamente, a gente tenta iniciar com todo mundo nos 5 km. E nessa questão assim de construção, eu quero trabalhar mais parte de coordenação dentro do teu grupo. Você trabalha numa estrutura ou você trabalha em ar livre? Como Em é que ar funciona? livre, sim, ar livre. Geralmente a gente vai para os parques ou vai para o Verdão, né? Agora a gente está sem o Verdão, né? Verdão é o complexo mais, assim, para você conseguir fazer tudo isso é o melhor que tem, né? Mas agora a gente está improvisando com o Ecopark, Medellín, porque a corrida ela acontece na rua, né? Então não faz sentido para mim estar te levando para um estúdio, por exemplo, né? Porque, poxa, eu tenho que estar no ambiente de que acontece, né? Que é a rua. Então a gente vai para os parques e trabalha muito bem no ar livre mesmo, né? Nós temos encontros presenciais nas terças-feiras, justamente para dar foco na parte da coordenação motora, né? Porque para nós chega a faixa etária mais ou menos para nós que chega aí dos seus 30 anos para cima, né? Então, geralmente é o pessoal que Sim. nunca teve contato ou se tem dificuldade, trabalha o dia inteiro sentado. Então, a postura dele é de quem está sentado, né? E muitas vezes muito frio, né? Se teve vivência esportiva, provavelmente foi até os 18, teve aquele tempo de pausa. A grande maioria que nós temos, assim, que teve contato com o esporte, foi isso aí. Teve até os 18 anos, daí teve que optar pela faculdade e o esporte, foi para a faculdade, né? Teve que estudar medicina, enfim, tudo lá. E volta a buscar uma atividade ali com os seus 32, 33 anos, quando você começa a estar mais estabilizado, né? E é isso aí. Frio e cheio de vícios. Frio e Nossa senhora, deve ser um trabalho. Muito. Assim, é incrível, assim, de você ver o quanto que chegam com vícios e tudo mais, né? Eu sempre falo, é muito mais fácil tu pegar um iniciante do zero do que pegar um cara que já tem e já tá cheio de vícios, né? É muito difícil você tirar os vícios, né? Na verdade, tu meio tem que mais quase que se adaptar a ele e tentar explorar o máximo que ele tem ali e meio que deixar do que tentar, como é que eu posso recuperar ele, Sim. né? Poucos que têm a capacidade de conseguir Reverter. né? Uhum. É bem isso aí mesmo. Eu imagino, é um desafio. É um desafio. Como é um desafio até hoje iniciar um público zerado, né? Eu na parte do basquete com a formação, eu percebo que hoje a minha preocupação já não é mais só ensinar basquete. Sim. Hoje eu preciso ensinar a caminhar, agachar, a saltar. Igual, tá? Igual. Meu Deus do céu, onde estamos? É igual, é isso mesmo. Assim, nossa, tu chega, começa a fazer uma avaliação, né? Tu começa assim, meu Deus, não é possível que não consegue trocar o passo, não consegue fazer a mudança de Senso de deslocamento. localização, segurança para correr na rua. Zero. Tanto é que nas avaliações, muitos casos, eu faço a avaliação e falo, olha só, e eu sou bem sincero, eu falo por que ele não vai para a rua. Se, não dá para você ir para a rua, que você não tem senso de localização, você não consegue levantar uma perna aqui, então assim, por segurança tua, eu prefiro que você fique ainda dentro dos parques, porque daí na rua você não vai ter o risco de ser atropelado por um cara numa sinaleira, não vai ter o risco de pisar num buraco e tudo bem que no parque pode ter também, né? Mas nas nossas ruas ainda a gente tem bastante dificuldade, né? Então eu sempre falo, por enquanto vamos fazer um mês aí no Ecopark, por exemplo, ou vamos fazer um mês no Medellín aí, e depois eu te deixo você ir para a rua. Porque eu não me senti confortável e não senti confiança em deixar a pessoa ir para a rua. Justamente pela falta de coordenação, senso de localização, reflexo. Então, a gente também avalia isso e diz, tu não vai para a rua por enquanto. Tu vai para um lugar seguro. E é importante ter essa visão. Porque realmente é segurança. Né? O pessoal total. acha que daqui a pouco não é um fator que não implica tanto. Implica. Eu falo assim, não interessa se você está em cima de uma faixa de pedestre, por exemplo. Mas foi o cara que me bateu, ele está errado. Sim, o cara pode estar errado, mas a tua perna não vai adiantar você falar que o cara está errado e a tua perna que fraturou porque você falou que está errado vai voltar ao normal. Não vai voltar, tu vai passar todo o processo. Então, assim, é você que tem que se antecipar, né? E nessa avaliação a gente faz isso. A gente tenta fazer essas antecipações e tem gente que não passa, que a gente diz, não, fica aqui por enquanto, não dá para ir. E eles sabem por que não estão indo. Sim. Não, e é importante, né? E tu elenca, trabalha, resolve, tá tudo certo. Isso aí. Né? Uhum.
E Zé, referente às competições, o calendário teu de competição, esse ano tu participou de competições? Tem alguma coisa para esse ano ainda? Eu fiz alguma coisa de prova esse ano, e como nós estamos ainda. Esse ano foi o 3º ano da assessoria. Então, meio que esse ano meados do ano passado até esse ano, eu meio que dei uma. Não digo uma pausa das provas, das competições, das provas eu estou fazendo, né? Uhum. Mas mais me dedicando mesmo A parte da assessoria. a parte da assessoria está estruturando mesmo a assessoria, né? E como também eu trabalho como organizador de eventos, né? Presto consultoria para empresas que queiram fazer as provas e não tem essa vivência, né? Entra em contato e a gente vai lá, monta toda a estrutura do evento, né? Querem fazer um evento totalmente com uma empresa terceirizada, a gente vai atrás de tudo. Não, vamos fazer meio a meio, metade vocês dão ao cheirinho, metade nós temos também, né? Então, como tá com uma demanda muito boa de trabalho, assim, não posso reclamar, né? Por exemplo, esse ano nós trabalhamos, organizamos, até agora são 7 provas organizadas. Uma que foi nossa organização e 6 provas que é consultoria mesmo, né? E aí tem mais 2 agora, né? Tem o SESI agora no final de semana, e daí tem a Alfa ainda no final do ano que eu dou consultoria também, né? Então tá um mercado bem aquecido, tá um nicho bem legal. Mas senti falta disso, até inclusive ganhei peso, e aí foi aí meados de julho, aí eu disse, não, calma aí. Eu também não posso me esquecer. Eu também não posso me esquecer, né? Que é normal do educador físico. Exatamente. Sempre bate nessa tecla no momento da vida. E aí disse, não, espera aí, tá errado esse negócio. Não é assim que funciona. É legal, tem todo o trabalho, mas não é tudo, né? E aí comecei a organizar minha rotina e tal e tudo mais. Já estou com planejamento para provas, competições do ano que vem, né? Mas justamente porque eu pensei, não, eu tenho que organizar minha rotina, né? O trabalho não é tudo, né? Uhum. E como é que tá essa tua organização da rotina hoje? Hoje por exemplo, eu tinha aulas todos os dias com o personal, eu eliminei algumas aulas para ter esse tempo para mim, né? E hoje, por exemplo, a minha meta agora até o final do ano é chegar no peso meu peso, assim, de competição, assim, é 56, 55 quilos, né? Hoje eu tô com 63. Então, o meu objetivo e a minha meta até o final do ano é chegar nisso. Se eu correr alguma prova até o final do ano, ok. Mas se eu não correr e bater a meta, chegar no objetivo do peso, beleza. Era isso que eu preparei para o resto de 2025 para entrar 2026 zerado, né? E esse ano eu fiz algumas provas, eu fiz a meia maratona, corri os 10 quilômetros da meia maratona do Oeste, ela de Joaçaba, eu fui em segundo lugar lá. Também agora fizemos no final, agora foi dia 12 de setembro, fizemos uma corrida dá para se considerar trail, né, que é a Rota da Baleia, que ela larga em Laguna e chega em Garopaba, são 80 quilômetros, e aí a gente fez em revezamento, que tu pode fazer em revezamento, e a gente fez o administrativo da assessoria, né, eu, as 2 treinadoras e a minha namorada, que é a Mari, que é a minha sócia, inclusive, e ela é a que cuida das redes sociais e tudo mais, né, e o que a gente faz também? Algumas provas a gente vai, testa a prova, vê se realmente vale a pena indicar, para daí indicar para os alunos, porque muitos não têm esse conhecimento, né? Então a gente vai primeiro, testa, opa, vale a pena, tá? Essa nós indicamos. Fomos para a prova, não é legal, não indicamos, né? Então a gente faz isso também. E qualifica também a tua experiência para você prescrever treinamento, né? Total. A gente vai para a prova, a gente sabe muito bem. Que nem agora eu tenho uma aluna que está iniciando a preparação e ela vai fazer o ano que vem, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. E a minha namorada e as minhas 2 sogras, né, que são 2 sogras, elas fizeram o caminho de Santiago de Compostela esse ano. A Marita tem 66 anos, e a Débora eu acho que é 62, não lembro bem certo. Uhum. E elas fizeram, então para mim foi ótimo, porque meio que eu encaminhei elas, né, e pude ter muitas informações. Já com essa agora que vai começar, eu vou dizer, já falei, vai ter alguns treinos que tu vai colocar a mochila nas costas e nós vamos fazer você caminhar com a mochila, porque é o que vai acontecer lá, né. Então, assim, são vivências, né.
E eu gosto muito de fazer essas leituras, assim, de procurar entender. O treino te ensina muito isso, né? O treino te ensina você estudar o percurso, saber aonde está a maior subida, a maior descida, aonde vai poder explorar o teu ponto fraco e o teu ponto forte. Então, o treino te ensina muito isso. E eu trago isso muito para a rua e para os alunos. Ó, tem alunos que eu digo, ó, tu não tem perfil para fazer essa prova. Ah, você tem perfil para correr essa prova. E eles aceitam, porque Sim. tu fala com propriedade, né? Com conhecimento. E né? monta estratégia de monta performance. estratégia de performance, né? Tanto é que hoje muitos alunos, assim, a gente traça a meta de tempo e assim, ó, e a meta de tempo fica ali. 3 minutos para cima, 3 minutos para baixo, então... Bem assertiva. Bem assertivo, né? Mas é por causa desse estudo. É trabalhoso, é bastante trabalhoso, mas ao mesmo tempo, é gratificante. Eu né? gosto desse xadrez aí. É muito legal, assim, você ver o aluno cruzar a linha de chegada e dizer, poxa vida, como é que a gente construiu o quebra-cabeça e tá ali a última peça foi colocada hoje e era a peça certa, né? Então, é muito gratificante, assim. A gente tem tido, assim, poucos erros, né, dessas questões. E, claro, não é tudo mil maravilhas, né, porque eu sempre falo para os alunos assim, olha, o trabalho do treinador é ouvir e planejar. O trabalho do aluno é executar. Se você não fazer a tua parte, não tem como. Tu pode pegar o melhor treinador do mundo, que não vai resolver as coisas, porque tu tem que fazer a tua parte. Com né? certeza. Então, assim, a gente sempre bate muito em cima da tecla, né? Sim. Sempre todos os alunos, eles têm, assim, a gente é muito acessível, mas eu sempre falo, ó, eu não vou estar te chamando. A obrigação de me chamar é você que está com a dúvida, é você que tem que me falar do treino, eu não vou te chamar, é você que tem que chamar. E assim, acontece. E assim, não tem. Para quem está fazendo, tá decolando. Aquele que tu sabe, que tu vai ali, daí tu olha no treino, olha o aplicativo e vê que não fez, tu já sabe, logo vai embora, né? Sim. Mas faz parte, Faz é isso parte, mesmo, faz parte. não tem. E por mais que o esporte é individual, eu acho que para tu conseguir ter o 100%, é o 100% do treinador, que com certeza é entregue, mas precisa do 100% do atleta. Exato, é um casamento, eu falo. Exatamente. Tanto é que a gente trabalha, né, com questão de planos e tal. Eu não trabalho com planos, não amar o aluno 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu digo, ó, é mensalidade, tu não tem fidelidade, se tu testou 1 mês e tu viu que, opa, não é para mim isso, tá tudo certo, é só me avisar e segue teu caminho, porque é isso. Sim. Então, porque, na verdade, auxilia a manter o teu nome de marca forte. Claro, exatamente. Querendo ou não, o teu aluno te representa o teu processo. Exatamente, é bem isso. Então, a gente deixa muito livre o aluno, assim, não vai ser um plano que vai estar prendendo o aluno ali e estar desgostoso, né? Eu sempre falo, ó, o aluno tem que estar confortável e o treinador tem que estar confortável com o aluno também, né? Se ambas as partes estiverem desconfortáveis, é porque alguma coisa está errada no processo, né? Com certeza. Então, eu como atleta, né, assim, tive muitos resultados bons, né, mas dos resultados, assim, que mais marcaram, assim, é o circuito track and field em Florianópolis, né, onde eu sou pentacampeão, né, eu competi eu sou pentacampeão nas 2 modalidades, né, eu sou pentacampeão nos 5 km e também nos 10 km, né, então foram 5 anos mantendo a hegemonia e mantendo a invencibilidade, né. E é uma das distâncias assim que mais é uma das cidades que mais me fez crescer assim como atleta, como corredor, e foi a cidade que mais me abraçou assim como atleta, né? E tu comentou sobre o aplicativo, né? Nesse monitoramento dos teus alunos, como é que funciona esse aplicativo? Tem um aplicativo que quando o aluno chega, né, um aluno novo, né, ele faz o cadastro nesse aplicativo e todos os treinos são montados ali nesse aplicativo, né? E daí a gente vai monitorando, vai acompanhando por ali, né? Se ele tá batendo volume, tudo certinho. Ele pode dar, eu sempre falo para todos, ó, vocês podem dar o feedback lá no aplicativo, mas me deem o feedback no WhatsApp. Porque aqui a gente tem essa troca mais objetiva, mais rápida e tudo mais, né? Então, a gente faz muito isso, né? Lá no aplicativo é só para ter as métricas, para ter os números, né? Mas, geralmente, o contato, o feedback é geralmente com o treinador. Até porque é mais fácil explorar o feeling, conversando pessoalmente, trocando ideia, né? Muito mais fácil. Sim. Tu pega muito mais, tu colhe muito mais informação, né? Do atleta ali. E geralmente esses ajustes acontecem em quanto tempo?
Tem essas conversações, Ó, ajustes? geralmente, assim, o aluno vai executar, né? Executa o treino e o ajuste depende muito do aluno. Tem ajustes que a gente faz semanal, tem ajustes que a gente faz quinzenal, tem ajustes que a gente faz mensal, né? Os alunos mais velhos, assim, né, que estão com mais tempo de treino, é geralmente mensal, né? Não precisa mexer no treino, que já estão com provas mais grandes definidas, né? Dificilmente tu altera, assim, muda um planejamento de treino, por exemplo, de um cara que vai fazer uma meia maratona, que vai fazer um 42, porque daí já é o cara que está mais maduro e é o cara que está treinando mais tempo comigo, né? Então a gente já sabe, assim, só no trocar de olhar a gente já sabe o que está acontecendo, né? A não ser que o cara tenha uma lesão, se machuque, daí você volta, né? Os que mais têm ajustes de treino, assim, são os iniciantes. Os iniciantes aí com 2, 3 semanas tu já tem que ajustar, né? Mas geralmente é uns 2, 3 ajustes aí sim, você já tá. E eles já estão conseguindo seguir um planejamento ali de 4 semanas, 5 semanas de treino, né? Ou também quando ele trabalha por provas, né? Tipo, prova da polícia, vou correr a prova da polícia. Então, ok. Então, nosso treinamento agora vai ser baseado para a prova da polícia. Então, vamos trabalhar com semanas até a polícia, né? E parte de concurso, o pessoal busca muito vocês? Como é que funciona? Bastante. Até inclusive agora, semana passada, teve um que me procurou, que eu até brinquei com ele, digo, olha, se tu baixar o score de aprovação, até agora eu não reprovei nenhum, né? De TAF, todos eu consegui, todos aprovar. Acho que eu já passei aí, olha, acho que eu já passei mais de 50. Isso é legal. E esse foi muito gratificante, porque até inclusive foi a mãe dele que entrou em contato comigo, eu até falei com ela hoje. Nossa, me agradeceu de novo, meu. Ele fez para a polícia, agente da Polícia Federal, e a mãe dele, por conta dela mesmo, assim, deu um estalo, assim, né? Eu preciso buscar uma ajuda pro meu filho. 20 anos o moleque. Imagina, o moleque com 20 anos passando para ser agente da Polícia Federal. Tá com o plano de carreira feito, né? Pronto, né? Só que daí ela me chamou e daí me pediu, né? Se eu montava treino, eu disse, sim, monto. Aí para TAF, digo, sim, monto. Não, é porque tem o meu filho que vai fazer. E eu, na minha cabeça, beleza. Geralmente quando as pessoas me procuram, digo, tem ali uns 40 dias, né? Eu disse, não, legal. Que já é um tempo apertado. Já é apertado, né? Não, tá, não, legal. Quando que é o teste? Quando que é o TAF? É dia 14. Ela me procurou no dia 2 de setembro, para ser no dia 14 Meu Deus. o teste. Digo, aí nós estamos pegos, né? Aí eu disse, nossa, aí vai ser duro. Aí você fez uma parceria com o Papa e conseguiu um milagre, como é que foi? Aí, primeira aula, fiz a primeira aula com ele, fiz o teste, né? Daí dos 12 minutos, era 2.300 para ele correr, né? Fiz o teste com ele, deu 1.900. Digo, caramba. Digo, é 1.900, não precisamos ganhar 400 metros em 2 semanas. Aí eu fui por uma outra linha com ele. Aí eu fui mais para a linha com ele. Aí foi essa primeira aula. Na segunda aula deu um choque de realidade nele. Eu treinei com ele e disse, se você não fazer isso aqui, tu não vai passar. Porque o ajuste tem que ser muito mais agressivo, Nossa, o tempo é pequeno. É muito curto, né? Disse, se você não fazer exatamente da forma como a gente fez hoje, tu não vai passar. Aí eu tenho que ver o que você quer. Digo, eu quero ver se tu quer continuar trabalhando no trabalho que tu tá trabalhando de madrugada, ou você quer passar aqui e seguir um plano de carreira. Mas nada assim, nada com falta de educação, muito com muito respeito, Sim, mas mas precisa de mas energia, falando né? a real para ele, Com né? certeza. Dizendo, cara, se não fazer, não vai dar certo. Aí eu tenho que ver o quanto que você está comprometido. E aí fizemos essa segunda aula. Daí essa segunda aula foi um choque assim da realidade gigantesca, assim. Tanto é que ele chegou em casa e falou para a mãe dele. E a mãe dele pensou em me mandar mensagem e dizer, a gente não quer mais as aulas, a gente vai desistir. E daí ele disse, não, vamos tentar ainda semana que vem. Mas aí eu fui por um outro lado com ele. Eu fui trabalhando muito a parte mental com ele, né? Disse, olha, assim, eu não tenho muito o que fazer contigo nessa parte, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar que você consegue, só falta a corrida. E fui batendo na tecla. Aí fiz mais 2 aulas presenciais com ele, né? Tanto é que a última aula eu fiz, hoje eu vou criar um ambiente como se você fosse fazer o teste. Tu vai chegar, eu sou o teu instrutor, você vai entrar na área de aquecimento, nós vamos criar o ambiente que você vai criar lá no dia. Resumo da obra. Passou.
Mas assim, esse foi, de todos os TAF que eu preparei, esse foi o mais gratificante. Primeiro por ser de 20 anos, né? Porque o restante é sempre ali, acima de 30 anos, hein? Pessoas mais maduras e tal. Nesse foi o mais gratificante. Ele tinha sobrepeso? Ele tinha um pouco de sobrepeso, assim, dá para se dizer que ele estava um pouco aí, vamos pensar assim, 2, 3 quilos acima. Mas é coisa, mas né? para a corrida influencia. Para a corrida influencia, né? Articulação, tudo. E conseguimos, ele passou. E ali eu disse, poxa, aqui foi mais um método de trabalho mental mesmo do que físico, né? Tipo, conseguir fazer com que ele absorvesse a informação, que ele conseguia, que ele tinha capacidade, que ele ia fazer tudo. Eu falei para ele, ó, eu quero que no dia antes da prova, o pai dele foi junto, digo, o que eu quero que vocês façam? Eu sei que tem Google Maps, eu sei que tem tudo isso, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ir lá no local da prova e vocês vão sair de lá e vocês vão ver quanto tempo vocês levam para chegar no hotel, porque é isso que eu quero. Vocês vão ter que chegar lá com tempo e tal e tudo mais, então assim, eu quero que vocês façam isso, que vocês vejam bem as ruas, para ver se não tem nenhuma rua bloqueada. Então vocês vão fazer tudo isso, porque era detalhes, né? Digo, então, todos os detalhes foi preparado, né? Assim. Porque mexe com o psicológico, chegou atrasado, putz, a cabeça já tá. Exatamente. Então, foi isso que eu procurei trabalhar na cabeça dele. Feeling muito forte. Com certeza, esse mérito, eu acho que teve muito questão por causa do ajuste do feeling. Sim, exato. Né? E fazer essa chave de fazer ambientação é legal. Porque a gente sabe, o nervosismo psicológico, ele mexe demais. Muitos TAFs que eu acompanhei aqui no Verdão, a grande, assim, dá para se dizer que 50% das reprovações que eu vi era mais por nervosismo, não era porque a pessoa não conseguia. Ela chegava lá e não conseguia lidar com a situação, ou chegava atrasado, ou isso, ou aquilo. E eu sou um cara muito chato com a questão de horários. Eu sou, se é 7 horas, chega às 7. Não é 7h05 e nem 19h55, por exemplo, né? Então eu sou muito, me pediu para chegar, eu vou chegar antes e tal, mas eu sou bem... Isso quem me ensinou foi a corrida, porque eu calculo muito em corrida. A pessoa me diz, mas não dá tempo, é só 30 minutos. Daí eu penso, cara, 30 minutos dá para fazer quase 10 quilômetros. Eu tenho ideia do que é 10 quilômetros? E a minha conta é sempre assim, né? Então eu sou muito nessa questão assim, e eu procuro transferir isso para as pessoas, gente, valorize o tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que tem. Zé, e sobre a tua empresa, queria entender um pouquinho também nessa parte de assessoria que você comentou brevemente na execução dos eventos esportivos, até porque você tem essa tua vivência de administrador, mas a vivência de atleta. Então, eu acredito que ele ajuda a construir de uma forma muito forte esse processo. Explica como é que funciona geralmente uma assessoria para uma empresa que quer promover um evento esportivo. Nós trabalhamos de duas formas. Por exemplo, a gente trabalha da forma que, por exemplo, o André tem a Tribo Esportes, quer fazer uma corrida, né? E o André não tem conhecimento nenhum, e hoje o esporte que está mais em alta, é o esporte que mais cresceu, é a corrida. Então hoje a corrida, se você fazer um evento de corrida, ela é sucesso desde que bem planejada, né? Então a gente trabalha de duas formas. O André vai chegar para mim e vai dizer assim, monta um orçamento para mim, eu vou montar lá o orçamento, sei lá, 100 mil reais. O André vai me dar, tem aqui 100 mil reais, vou te dar esses 100 mil reais e você organiza a prova para mim, só coloca o nome. E também trabalhamos da forma que, o André vai me chamar e eu vou dizer, André, a gente precisa montar uma comissão organizadora dentro da tua empresa, essas pessoas vão trabalhar com isso, nós vamos orientar todos os caminhos a serem feitos, mas quem vai direcionando, quem vai entrar em contato com o fornecedor, quem vai entrar em contato com guarda municipal, com órgão de segurança, é a tua equipe. Por quê que a gente trabalha dessa forma? Dessa forma, o evento tem alma. Se você chegar e pagar para mim, só para você colocar o nome da tua empresa lá, o evento não tem alma. Você vai estar lá no dia perdido sem saber o que aconteceu. O tal dos bastidores, né? Você atuando nos bastidores, o evento ele fica... Eu sempre falo, o evento tem que ter calor. A arena do evento tem que pulsar, tem que ter calor. Se é uma arena fria, é porque alguma coisa do planejamento não deu certo, né?
Então, a gente procura sempre trabalhar dessa forma, de uma forma em conexão com funcionários da empresa, né? Sei lá, tem 5, 6, monta uma comissão organizadora e trabalha dessa forma, né? Que nem, por exemplo, agora com o SESI, né? Eu estou trabalhando com a equipe deles, né? Mas a gente está totalmente conectado. Eles sabem o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, eu sei a equipe que eu vou ter para trabalhar, eles sabem a equipe, e é isso aí. E a gente trabalha muito, muito conectado, né? E essa questão dos eventos foi justamente pelas tais horas de universidade, né? Eu sempre precisava de horas e eu fui começando a participar dos eventos. Era atleta, quando não estava competindo, estava trabalhando nos bastidores, entendendo o porquê que aquele copo de água chegou lá como aquele copo de água chegou lá no meio do percurso, né? Porque você pegar o copo de água é fácil, mas como é que foi para lá? Que horas que foi colocado lá, né? Então eu sempre fui muito curioso nessa questão de entender como era o processo, né? E eu fui indo, aí trabalhei 4 anos na organização da corrida da Unimed, com o Rafael, que é o meu sócio hoje dessa consultoria, né? Ele é meu sócio e ele era da Unimed. Ele que me deu a primeira oportunidade de trabalhar de uma forma menos staff. Ele foi o primeiro cara que me remunerou para trabalhar em O Rafa Paz? O Rafa Paz. Meu Deus. É Que ele legal. mesmo. Nós somos sócios, né? Sim. Ele que assim, me deu a primeira oportunidade de eu receber para trabalhar numa prova. Sim. E hoje eu brinco com ele, digo, cara, hoje é eu que fecho os negócios e eu que te chamo Isso para aí tu ver, mesmo. né? Mas ele que me oportunizou a ter isso, né? Foram 4 anos trabalhando na Unimed ali, que foi uma experiência gigantesca, né? E hoje a gente organiza a corrida da cooperativa da Cooper Campus em Campos Novos, a gente fez Ceraçá, agora a gente está fazendo SESI, a gente fez Pirambas, então a gente fez Evogen agora, né? Então hoje, quando o pessoal fala de corrida, dificilmente o meu nome não esteja vinculado a alguma coisa de corrida, né? Por ter essa vivência, ter essa experiência, ter uma das maiores assessorias da região, né? Então, é gratificante. Tudo gira em torno da corrida, né? Tudo gira em torno do que eu pratico nesses 20 anos, né? E se tu me pedir, você tá feliz? Eu estou exatamente no lugar onde eu planejei estar. Eu estou exatamente no lugar onde lá em 2016 disse, não, eu quero chegar aqui, eu não vou me aposentar trabalhando dentro dos supermercados. E sou eternamente grato aos supermercados também, porque também me deu uma experiência. Mas eu sempre falo, não, eu não vou me aposentar aqui, né? Eu vou viver na área esportiva, né? E hoje, se tu me pedir, eu estou exatamente onde eu planejei estar, né? E, claro, desenvolvendo projetos, né? Agora eu quero entrar então numa pergunta mais profunda. O que a corrida é para você? A corrida para mim é tudo, né? Corrida para mim é principalmente desenvolvimento humano, né? Conhecimento de si mesmo, né? Para mim ela me dá assim um controle emocional assim gigantesco, né? É impossível conseguir descrever em palavras o controle emocional que eu tenho através de todos esses anos que a corrida me deu, né? É impossível, não tem como. É só você conversando com alguém que tenha mais ou menos uma vivência parecida para um conseguir entender o outro, né? Mas para mim é tudo, né? Mas principalmente é respeito, evolução e conhecimento. Para mim esses são os 3 pilares que a corrida representa, né? Eu já visitei 13 países, né? Tudo pela corrida. Talvez, se não fosse por isso, eu já fiz um training camp na Etiópia, eu fiquei 15 dias treinando lá na Etiópia com os etíopes. Foi tudo e foi uma experiência assim, eu acho que das experiências de corrida, assim, de vivência, para mim essa foi a melhor. Foi assim, uma experiência não somente com a corrida, mas o processo em si, assim, você sair da tua bolha, né? Sair da tua bolha e você estar num ambiente hostil, como eu estive lá, assim, foi assim, tu volta para casa dizendo, cara, tu tem tudo, tu não precisa reclamar de nada, né? Como é que funcionou essa questão de você saber sobre esse camp, essa tua situação de deslocamento? Como é que foi esse camp no Etiópia para você?
Então, eu tive, assim, essa ideia, assim, que acabou ocorrendo, assim, ela acabou acontecendo porque eu sempre me identifiquei muito com os corredores africanos e os etíopes, né? Porque hoje os melhores corredores são os africanos e são os quenianos, os etíopes e os ugandenses, né? São os 3 países que, assim, dominam a grande maioria de todas as provas, né? E eu me identifiquei sempre muito com os etíopes. Inclusive, um dos meus ídolos, assim, era o Haile Gebrselassie, que é um cara que ele tem 27 recordes mundiais, dos 5 aos 42. Ele foi o primeiro atleta a correr uma maratona abaixo de 2 horas e 4. Ele correu 2 horas e 3, lá em 2008, em Berlim. E eu sempre fui muito curioso com a questão de treinamento. Eu sempre estou lendo alguma coisa, estou tentando buscar alguma coisa. E eu tive um período ali que eu tive muito descontente. Eu fiz uns 2, 3 camps aqui no Brasil, li alguns livros e tal, mas assim, sabe, não é isso ainda. Não me satisfez, né? E aí, eu, através das redes sociais, fiquei conhecendo o Danilo Balu, que ele é um nutricionista e também treinador lá de São Paulo, e ele já aplica essa, até inclusive agora ele esteve no Quênia agora, recentemente. E ele também tem uma curiosidade muito parecida com a minha. E eu disse, cara, mas sabe, eu preciso ter alguma vivência diferente, eu preciso saber se o que eu estou fazendo, o que eu estou aplicando em mim também, né, está correto. Aonde que eu vou buscar isso? Poxa, se eu tivesse a oportunidade, seria buscar lá com os melhores, né? E aí surgiu essa oportunidade, tanto é que foi o primeiro grupo brasileiro que foi para a Etiópia para fazer esse training camp. Nós fomos os primeiros, lá em 2018. E aí surgiu a oportunidade, a gente montou, nós fomos em 6, aí organizamos a viagem, compramos passagem e tal, e chegamos e fomos até lá, né? E foi muito engraçado, porque vocês não fazem ideia da dificuldade que é lá. A comunicação, assim, é um negócio... Eles não conseguem se comunicar entre eles, porque é 80 etnias lá, mais ou menos, que tem lá, né? E foi engraçado porque, a gente comprou passagem, embarcou no Brasil, beleza. Eu não falo, eu não consigo, assim, espanhol até eu vou bem, mas inglês, cara, não tem jeito. Eu apanho bastante, assim, até consigo entender. Hoje, com o aplicativo, tu vai embora, né? Com o tradutor, tu vai embora. Mas isso nós estamos falando nós estamos falando de 2018, que o aeroporto lá mal tinha internet. Meu Deus. E eu lembro que a gente chegou, e daí qual que era o combinado? Era chegar, você fazia a migração, e essa migração, daí depois, você vai fazer a migração, e aí depois você vai passar uma passarela que tem os ônibus, e lá no final dos ônibus, os taxistas, e lá no final do taxista vai ter uma van te esperando. Ok, tudo certo, né? Pô, é isso aí. No papel, tudo certo. No papel tudo certo. 2 meses de inglês para poder sair do aeroporto, né? Fiz 2 meses de inglês, bora. Brasileiro é brasileiro, né? Cheguei lá, quando eu desembarquei, já começou a dar o BO no desembarque, né? Cheguei lá, a internet já não funcionava, já não estava muito certo. Aí chego para fazer a tal da imigração, né? Quem é que consegue entender o que a mulher estava falando? E eu lembro que era muito engraçado. Eu lembro que aí a mala, a esteira, né, da mala era mais ou menos assim, eu estava aqui, né? E daí eu olhava para minha mala e a minha mala ia voltar, porque eu não conseguia passar, eu não conseguia sair da imigração, né? Disse, caramba, digo, mas como é que eu vou fazer para sair daqui? Eu não consigo me entender com a mulher, né? E ela também, ela já estava ficando um pouco perturbada também. E aí, naquilo, eu coloco a mão no bolso. E $50. Digo, caramba, é isso aí que ela está pedindo. Lá você paga $50 para fazer a migração. E daí eu entendi lá, 50, é isso aqui mesmo. Beleza, entreguei os 50. Quando eu entreguei os 50, ela pegou o meu passaporte e só faltou me dar um chute na bunda, né? Tá, beleza. Ufa, graças a Deus deu certo. Mal estava começando o problema, né? Ok, pegamos a mala, passamos o ponto dos taxistas, chego na onde era para estar a van, cadê a van? À noite já. E agora? Como é que eu vou fazer? E pelo menos eu tinha o
como se fosse o visto, né? Eu tinha lá o endereço do hotel e tal e tudo mais. Tá, daí cheguei lá e os taxistas, os caras eles sabem o que tá acontecendo, né? E o cara chegou para mim e pediu, táxi, tá? E eu, não, my friend, e, enfim, conseguimos comunicar, né? Beleza, continuamos lá e nada de chegar a van e foi o taxista de novo. Não, tá, beleza e tal. E nesse meio tempo, eu entendi que ele me pediu de onde eu era. Quando eu falei que era brasileiro, parecia Moisés abrindo o mar, assim, mais ou menos. Quando eu falei que era brasileiro, futebol, Ronaldo e tal, e daí eu contei que eu ia correr. Quando eu contei que ia correr, tinha uns taxistas sentados assim, ele pediu pro cara levantar para eu sentar. E daí ele me pediu o que eu precisava. Daí eu expliquei para ele, assim, peguei o visto, né? Disse, é esse aqui, eu preciso ir nesse hotel aqui, tal. Cara, ele ligou para os caras do hotel para ir me buscar. Então, para tu ver, assim, foi uma experiência calorosa, assim, desde o início, né? De chegar lá e tal. A dificuldade, mas o acesso, né? E aí, o restante dos dias que a gente treinou, nós treinávamos, eu levei comidas aqui, porque a gente não sabia como ia ser lá, né? Então, eu levei paçoca, levei flocos de arroz, eu levei muita coisa daqui. E eu lembro que foi o quarto dia, os caras treinavam, nem água tomavam. Assim, era uma coisa maluca, treinando a 3.000 metros de altitude. Eu lembro que o meu primeiro treino que eu fui fazer era acima de 3, era 3.010 de altitude. E aí deu 3 dias e eu vi que os caras não faziam nada. Disse, deve ser do planejamento do treino, os caras não comer, não beber, né, água, nada. Mas aí eu pedi pro treinador, né, me comuniquei com ele lá no gesto, na mímica, e pedi para ele, por que eles não... Daí ele me explicou. Disse, não, eles não tomam água e não comem porque eles não têm comida. E também não têm água. Aquilo foi assim... Aquilo foi uma paulada. Daí ele disse, aí ele aqui, ele colhe 2 vezes na semana porque ele tem comida para 2 vezes na semana. Esse aqui consegue treinar 4 vezes porque ele tem comida para 4 dias na semana. Daí eu pedi, e eu posso, eu tenho alguma coisa que eu trouxe na mala e tal, eu posso dar para eles? Claro, pode sim, fica à vontade. A língua dele lá, né? Quando eu cheguei e eu entreguei esse floco de arroz, aquele pessoal assim, sabe, corria lágrimas assim no olho, porque era aquilo, eles não é que eles não comiam porque não queriam, porque não tinha. E aí tu vê o quanto que a gente é privilegiado, né? E eu fiz uma arrecadação de tênis também, aqui para levar lá para eles, e eu levei 18 pares de tênis. Quando eu abri a mala dos tênis, aquele pessoal assim, o olho brilhava, né? O olho brilhava deles assim. E eu lembro que daí o que acontecia? Eles formavam os grupos, né? E tinha um líder por grupo. E eu lembro que o primeiro dia o cara chegou com nós, ele chegou para treinar, o tênis dele era todo rasgado, assim, o pé dele parecia, essa parte do tênis não tinha nada, assim. Aí eu olhei aquilo, assim, olhei o primeiro dia e disse, deve ser o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Terceiro dia eu chamei ele e disse, olha, tá aqui, eu tinha usado 3 vezes o tênis mais ou menos, o meu, né? Disse, tá aqui o meu, é teu agora, e tu vai treinar com esse tênis, tu não vai mais correr com... Ele não tirou mais o tênis do pé, né? Então, assim, são histórias, assim, que ficam, assim. Mas o mais engraçado é que eles são muito resilientes, né? Eles saem de lá, eles competem fora do seu país e tal, mas eles voltam para o país. Porque eles entendem que a essência é aquilo que tem lá. É aquilo que faz eles serem diferentes. E imagina, nós fomos fazer um treino que do nada assim tava passando o cara que tinha ganhado a maratona de Nova York uma semana atrás. Imagina, o cara tinha ganhado acho que quase 1 milhão de prêmio, né? E tava lá bem no meio assim, anônimo, com todo mundo, correndo ali no meio de todo mundo, porque eles entendem que é isso que faz a diferença, né?
Então, assim, foi uma experiência bem única, assim, bem gratificante, né? Até, inclusive, nós tivemos uma menina que foi com nós, que ela estava em Londres, acho que ela estava em Londres, depois ela foi para Portugal e depois ela foi para Etiópia. Ela não conseguiu lidar com Com a diferença. com a diferença, assim, com o impacto, assim, comunitário que teve, assim, foi muito, foi ela, tanto é que na quarta-feira ela se fechou dentro do, do quarto, né, do hotel, e não saiu mais, só saiu para vir embora na segunda-feira, né. Não, ela foi participar da prova, a gente participou de uma corrida lá também, né. Era uma corrida, assim, que eles estavam promovendo a Etiópia e a Eritreia fazia parte da Etiópia. E eles brigaram e a Eritreia se separou. Então existe um conflito, existe uma guerra civil, né? E foi a primeira vez que a Etiópia autorizou eritreus a competir. Ela autorizava todas as outras nações a competir, mas os eritreus assim, em certo, assim, né, eles não podiam competir, né? E foi a primeira vez que eles fizeram essa, e foi a única vez. Eles não conseguiram mais participar depois. Então a gente participou desse momento, né? E foi legal que o Ed, que era o organizador lá, né, a agência lá, né, ele era muito cheio de contato, ele conseguia uns contatos assim muito, e ele conseguiu colocar nós na, na imprensa, assim, no congresso técnico, e a gente sentou assim, e aí tinha uma fila de cadeira na frente que era reservado. Aí de repente começou a chegar. Chegou o campeão olímpico de 2012. Chegou o Riley, recordista mundial. Chegou o pentacampeão de meia maratona. E sentaram todos na nossa frente, assim, cara, tu tá ali do lado dos caras, assim, e os caras, tipo, eles olhavam pra você, assim, é uma simplicidade. Hoje, tu pega, por exemplo, no Brasil, tu pega um jogador de futebol, cara, é intocável, Meu, lá não tem nada disso. Lá os caras andam no meio, assim, do pessoal e, cara, claro, o Riley ele é empresário lá, né? Ele é um cara que parece que ele contrata, hoje ele tem 1.000 funcionários. Então, ele é um cara que já chegou a ser cotado para ser presidente da Etiópia. Então, esse cara tem uma dificuldade muito grande, realmente, de ir nos lugares, porque o cara é uma lenda, né? Mas, assim, os outros atletas, assim, com renomes também, é uma facilidade, assim, porque é isso, é uma simplicidade, né? E a cidade em si, assim, é um caos, nossa. É assim, os carros é a querosene, o combustível, porque a cidade é como se você chegasse em Ceará, né? Você chega em Ceará, a cidade tá lá embaixo, e os atletas saem de lá para subir, para treinar na montanha, no alto, né? Quando tu subia a montanha, tu só via aquela nuvem de fumaça, assim, eu brincando, nossa, São Paulo é a floresta amazônica, perto de lá, né? Fichinha. De Fichinha, né? Mas foi uma experiência, assim, foi uma das experiências mais marcantes, assim. E tanto é que agora eu tô me organizando para ir ou pro Quênia ou pro Uganda, né? Quero estar lá com eles, que eu já tô me sentindo incomodado, né? Poxa, preciso de atualizações, né? E tu vai me pedir de treino? Cara, eles não fazem absolutamente nada do que a gente não faz aqui. Eles fazem tudo que a gente faz aqui, eles fazem lá. Porém, lá é o quê? Tem gente que eles correm a vida inteira para ganhar uma prova, para fazer o quê? Para comprar uma telinha, comprar ali suas 2, 3 cabeças de gado, é aquilo ali. Eu lembro que eu fui no banco, daí eu fui trocar os dólares por birr, a moeda deles. E eu cheguei com $50, eu saí com um envelope, esses envelopes de correio amarelo, eu saí pendurado, assim, né? Eu saí carregando desse jeito, né? Eu cheguei no quarto, eu falei pro pessoal que tava, se vocês precisarem de dinheiro, me peça, nem vão trocar por enquanto, porque era maços, né? Bom, o cara que trabalha no banco foi no cofre, abriu o cofre, assim, foi ali, abriu o cofre, pegou o dinheiro, colocou dentro do envelope e me entregou, né? Então, assim, foi uma experiência bem bacana, assim. E essas próximas experiências que tu pretende, né, ter, qual que é o teu objetivo? O que que tu busca diferente nesses locais?
Assim, ó, eu fiquei muito curioso porque eu pedi lá para eles se o formato de treinamento deles era igual dos quenianos. E aí eles falaram que não, que o formato deles era um pouco diferente dos quenianos. Os quenianos treinam de uma forma um pouco diferente da deles. E aí eu fiquei curioso para ver, tá, aonde é como é essa diferença, o porquê dessa diferença, né? Lendo e tal, eu já mais ou menos imagino o que acontece. Lá os etíopes, eles se reúnem muito na cidade e aí eles se deslocam para treinar. Já os quenianos, eles não, eles moram nos seus locais e meio que eles já saem dos seus locais pronto para treinar, né? Então, meio que uma diferença assim, né? Mas é só estando lá para ver se realmente é isso mesmo, né? E sem contar que é um povo extremamente sofrido, eles são sofridos demais, mas são alegres. É um povo que é alegre, né? É um povo assim que você vê o sofrimento no rosto da vida, né? Mas que você vê alegria neles. Você consegue. Tanto é que, nossa, aí teve um dos nossos que correu com a bandeira do Brasil na prova. Ele fez mais de 300 fotos. Todo mundo queria fazer foto com o brasileiro. Porque o brasileiro, ele é bem visto, né? Ele, assim, com todas as nossas dificuldades que a gente tem no nosso país e tal, o brasileiro lá fora, ele é bem visto, né? Porque o brasileiro, é o que eu falo, tu pega um europeu e traz para o Brasil e dá os mesmos reais que a gente apanha aqui e sofre, dá para ele para ver se ele consegue lidar. Cara, os europeus porque tem uma moeda forte e vivem lá na bolha deles, né? Mas o brasileiro, cara, ele atravessa oceanos com um monte de farinha na mão, né? Com um pouquinho de farinha na mão, né? O brasileiro, eu falo que o brasileiro é o ser mais evoluído porque ele consegue se adaptar a qualquer situação, né? Ele dá o jeito dele sempre, né? Não se aperta, né? Então, eu falo que... E toda vez que eu viajo, disse, quanto mais eu viajo, mais saudade eu tenho do Brasil, né? Então, nós temos um país legal, a gente tem um país bom. Infelizmente, hoje, o que a gente tem dificuldade é a forma de gestão, administração, né? Mas, assim, você viajando, você entende que a gente tem um país maravilhoso. E pena que a gente não tem essa cultura, né? Sim. Porque senão a gente teria um país aí que com certeza seria do primeiro mundo, sem dúvidas alguma, né? Uma experiência legal também que eu tive foi quando eu fiz a meia maratona de Santiago no Chile, que foi, não sei se vocês lembram, teve aquele episódio aquele pessoal que ficou preso na mina, que eu acho que foi com o terremoto, né? E quando nós fizemos a prova lá, foi na semana que tinham resgatado os mineiros. E foi uma emoção muito grande na largada da prova, assim. Foi uma das provas assim, que marcou bastante, assim. Primeiro por ser Santiago, né? E segundo por ter essa marca de o pessoal ter conseguido salvar, né? Esses mineiros, né? Inclusive teve 2 mineiros que esteve lá na prova, né? Então acho que foi isso que foi bem emocionante mesmo. Zé, então gostaria de agradecer a tua presença, foi muito legal o nosso bate-papo. Então, para quem quiser te acompanhar, como é que faz? Eu que agradeço, André, pela oportunidade, né? Pelo espaço também, né? E quem quiser nos acompanhar, a gente tem o Insta da assessoria, né? Imparáveis Assessoria Esportiva, então é imparáveis.ae. E também Genir Santos, né? Genir Zé também, quem quiser me seguir no Instagram, saber como a gente trabalha, é só entrar lá, chamar. Nossa forma de contato, ele é bem objetivo, bem prático. Entra lá, chama, a gente já pega o contato, já entra em contato, é assim que funciona. É bem objetivo, bem prático, nada de burocracia, de fazer entrevista, não, nada disso. Entra lá, chama, a gente já marca, já faz uma avaliação e segue o baile, né? Então é assim, bem prático e bem objetivo, né? Show de bola! Isso aí, galera. Encerrado o episódio de hoje. Valeu! Sigam, né, no canal do YouTube, né? Clica em se inscrever, clica em curtir o vídeo, comentar, né? Nas redes sociais também, né? Seguir a Tribo Esportes.